Depois que você assistir a esse vídeo, eu espero que nunca mais você precise roçar o seu pasto de andropólogo. Na verdade, qual que é o manejo correto? Qual que é a forma correta de você manejar o capim andropólogo que muita gente às vezes deixa de utilizar uma excelente ferramenta, um excelente capim que ajuda muito no manejo de uma fazenda por às vezes não saber como que faz o manejo desse capim. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a altura de entrada, qual que é a altura de saída para você manejar esse capim e para colocar o gado para pastejar de forma que você consiga o quê? Correlacionar o manejo com o desempenho e também isso ajudar na estratégia de manejo de todo o restante da fazenda. Qual que é a altura que você pode tirar o gado para nunca mais você precisar roçar esse pasto. Então, meu nome é Diego Arruda, eu sou o criador do canal do Nova Pecuária, mas antes da gente dar início a esse vídeo, eu peço que você dê o seu like, dê aqui o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para você receber as notificações dos próximos vídeos, dos próximos conteúdos que virão. Compartilhe também esse conteúdo. Eu te peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e contribui para a gente continuar colocando aqui novos vídeos para vocês. Coloca também nos comentários as suas dúvidas, ou nem que seja um joinha para dar essa força para o engajamento do nosso canal. Então, qual que é um dos grandes problemas que a gente vê, né? Pô, às vezes você olha o seu pasto de andropólogo, você já olha e fala assim, nossa, vou ter que, sei lá, tem que roçar de novo isso aqui, ou então vou ter que colocar um lote de vaca, um lote de gado grande para poder quebrar essas varetas aqui, que fica parecendo às vezes, né, aquelas varetas de bambu. Que isso não é nada mais do que um ajuste fino, né, um ajuste de manejo, uma coisa simples de fazer. E também você está o quê? Perdendo dinheiro. E muita gente, às vezes, condena, né, esse capim pelo fato de algum ajuste que não foi feito, algum erro que você cometeu lá para poder fazer esse manejo. Então, quando a gente está falando de andropólogo, o andropólogo ele é um baita de um capim, é um capim que contribui muito para o manejo da fazenda, principalmente nas primeiras chuvas, porque ele é um capim de saída rápida, então você consegue pesar ele no início das águas e folgar as outras forrageiras para justamente ela ter um descanso e conseguir sair mais rápido. Só que às vezes a gente vê aí muita gente roçando o andropólogo porque ele simplesmente passou, né? Ele simplesmente virou aquela varetona de bambu que a gente já sabe, né? Que é perda de capim aquilo, você tem que colocar roçadeira, é um trabalho danado e aí as pessoas ficam naquela dúvida, né? Ah, eu roço, eu não roço, eu coloco gado, eu passo a roçadeira, qual que é a hora certa de colocar essa roçadeira? O que é que eu vou fazer? E o cenário que a gente geralmente vê é esse daqui, ó, que está debaixo, né, aqui do lado direito da sua tela, que é aquelas varetonas de bambu. Isso daqui não é nada mais do que teve perda de capim, teve problema de manejo, teve erros de manejo. E geralmente, como eu falei no início desse vídeo, as pessoas condenam o antropólogo justamente por essa situação aqui. Mas quando você olha, né, para o lado esquerdo da sua tela, que você vê um outro manejo, você vê um antropólogo, que ele está na altura correta, né, de manejo, quando a gente está falando de saída de animais, você tem que entender o seguinte, o andropólogo, ele é um capim de crescimento cespitoso. O que é? Um capim de saída rápida. Então, se você patina, às vezes, se você perde esse time de ajustar a taxa de rotação, de colocar a quantidade correta de gado que vai impedir com que ele, né, simplesmente passe do ponto, que ele suba demais, já era. Tá? E aí, às vezes, você insiste em manter aquela quantidade de gado. O que está acontecendo? O capim está andando na sua frente, o capim está andando na frente do gado. E aí, se você não conseguir fazer esse ajuste rápido de manejo, o que vai acontecer? Você vai perder capim, o gado vai sentir, você vai ter que passar a roçadeira, ou então você vai ter que colocar o gado para trabalhar
de roçadeira. E qual que é uma das vantagens, né? O que, que é uma coisa boa do andropólogo? Porque ele é um capim de baixa exigência. Geralmente, aonde que a gente vê esse capim? Qual que é a terra que você vai colocar esse capim? Terra de cascalho, terra arenosa, terras de fertilidade mais baixa, porque ele é um capim de exigência baixa. É um capim que no período das águas, né, ele é uma forrageira de excelente qualidade, níveis de proteína elevados, né? Tanto que é que você vê algumas pessoas às vezes vedando, eu vou vedar esse pasto aqui, eu vou deixar ele descansadinho aqui para recuperar umas vacas que estão magras, eu vou deixar esse pasto aqui para poder colocar uma bezerrada de desmama, eu vou colocar esse pasto de andropólogo para colocar uns bois de terminação. Por quê? Porque ele produz muito rápido, ele tem um valor de proteína relativamente razoável, bom, né? Que satisfaça, que atenda a gente para determinados objetivos de aonde a gente precisa de colocar esse animal uma performance melhor, um ganho de peso melhor. Então ele vai muito bem em perfis de solo, mesmo de baixa fertilidade, terras arenosas, terra de cascalho. Geralmente, né, é muito comum a gente ver isso, principalmente nas regiões aqui do Cerrado, essas terras de cascalho, terras de tapiocaanga, a gente vê muito, muito mesmo esse capim, esse andropólogo. E tem gente que fala assim, ah, mas esse capim não aguenta gado na seca. Eu vou te explicar daqui a pouco o motivo disso, tá? E como que você vai fazer para você simplesmente aproveitar e equilibrar essas duas coisas, o manejo de águas e o manejo do período de águas, tá? Então ele não é realmente, de fato, um capim tolerante à seca. Ele não é um capim que, por exemplo, você vai colocar ele em 100% da fazenda. Porque no início das águas, ele vai pedir muito gado. Então você vai ter que colocar muito gado, porque senão ele vai perder capim. Esse capim vai passar da altura, né, de manejo, você vai virar aquela capoeira, vai virar aqueles bambuzão. E aí não vai adiantar nada, porque aquele o gado não vai comer no período da seca, tá? Então, ele não é um capim que você vai, por exemplo, trabalhar com taxas elevadas. Então, você não pode colocar essa quantidade, porque senão o que vai acontecer? Sua fazenda vai cair o suporte drasticamente no período da seca. Então, você precisa de ter uma proporção que seja adequada para você não entrar nesse tipo de problema, tá? E além de que também, o andropólogo, ele é um capim que ele não, é um capim que ele tem resistência a determinadas pragas, tá? Não é um capim, por exemplo, que você vai ter aí cigarrinha nele. Às vezes pode acontecer coisas localizadas de ataque de lagarta. Isso é comum, mas depende muito de como que está a chuva do ano. Geralmente, quando você tem temperaturas muito elevadas e você tem espaçamentos grandes de chuva, o que, que acontece? Provavelmente você vai ter algum problema de lagarta. Mas aí você vai usar algum piretróide, você viu aí que às vezes começou, né? Que ela está no comecinho dela, você vai entrar já com combate, já vai entrar com esse inseticida para justamente evitar que isso tenha uma proporção maior e que prejudique o seu manejo, tá? Mas o maior problema de pragas, né, que geralmente atacam o andropólogo é justamente essas lagartas, tá? Então, se a gente está falando aí de um andropólogo, ele tem vantagens e ele tem desvantagens. Qual que é a vantagem do andropólogo? A vantagem do andropólogo, que eu identifico ele com muito mais vantagens do que desvantagens. Diga, eu posso colocar o andropólogo em uma terra boa? Pode, mas não deve, tá? Aí você pode pensar em um outro capim de crescimento cespitoso, você pode pensar em uma outra espécie forrageira de saída mais rápida que vá produzir mais. Porque geralmente o andropólogo, quando ele vai nessas terras mais fracas, fertilidade mais baixa, são solos que eles são limitados à produção, né, de toneladas de matéria seca. Geralmente um pasto andropólogo ele vai produzir de 7 toneladas a 8 toneladas de matéria seca por hectare ano, que é o que está disponível para manejo. Aí você tem que tirar o que vai ficar no sistema e aí através disso você vai fazer a sua capacidade de suporte. Tá? Então, quais são as vantagens do andropólogo? As vantagens dele é que ele vai em qualquer tipo de terra, tá? Vai desde a terra de fertilidade baixa, do cascalho, da areia, até a terra mais fértil. Mas você não vai colocar um capim que ele tem uma limitação de produção
tá? Numa terra de fertilidade alta. Aí você coloca um mombaça, você coloca um zuro, você coloca uma outra coisa. A vantagem dele também é que ele é um capim que sai muito rápido no período das águas, então só de mudar, né, o ambiente, só do tempo, né, começar a mormaçar, que a gente fala, oh, tá virando, tá chuva, ele já começa a brotar. Isso é fato. Então, quando eu estou andando na fazenda, eu sempre falo, né? Olha aqui, o Drapoc tá doido para poder brotar. Você consegue identificar, principalmente quando você vê, né, enxerga a toceira do capim, nessa posição aqui da foto que você está, né? O capim está entre você e o sol. Então você consegue ver aquelas folhinhas assim já querendo começar a sair. E isso já dá um alívio muito grande para o gato começar a encher barriga. Tá? Então é uma grande vantagem porque ele sai muito rápido, você consegue concentrar uma quantidade de animais maior, uma taxa de lotação maior nesses capins para justamente ajudar a aliviar as braquiárias, os capins de crescimento prostado, que naturalmente eles já são capins de saída mais lenta. E quando você consegue aliviar eles, você consegue vedar ou trabalhar com uma carga leve, você consegue acelerar um pouco do processo. E esse ping-pong, né, essa mesclagem do mapa forrageiro da fazenda com esse tipo de capim, né, com o antropólogo, você simplesmente consegue fazer isso. Tá? Então é um capim de exigência de fertilidade de solo baixo, responde muito bem com pouca chuva, tá? É um capim que tem uma vantagem muito grande no manejo da fazenda como um todo. E qual que é as desvantagens do andropólogo? A desvantagem dele é que ele não fecha tão bem o entre-toceira, que igual vocês estão vendo aqui, ó. Então, se você errar no manejo, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse pasto vai sujar, porque a terra ela fica mais desprotegida, então você tem que ser bom de manejo, tá? Uma outra desvantagem que a gente vê do andropólogo é que o suporte dele no período das águas, da seca, ele é baixo, ele é praticamente zero. Só que vocês não entendem, tá? Às vezes tem gente que não consegue assimilar isso, que ele compensa essa queda no período das águas. Se você for pegar uma braquiária, geralmente a taxa de lotação média nas regiões de cerrado, se for pegar a região amazônica, transição amazônia, esse suporte ele aumenta, porque são terras de fertilidade diferente, o índice pluviométrico, a quantidade de chuva também é mais quando você desce um pouco mais para a região de cerrado. Tá? Mas o que acontece? Quando você pega, vamos pegar a média aí, vamos pegar um número, geralmente o que vai acontecer? Essa braquiária, esse capim de crescimento prostado, a taxa de lotação média dele do ano, secas e águas, transição, suponhamos que seja aí de 1 ao A. Quando a gente está falando do antropógono, que a gente está falando de águas e transição, isso é anos que não chove mais, né, que a chuva prolonga, você vai trabalhar nessa fase dele, geralmente aí de 150, 160 a 210 dias, com uma taxa de lotação de 2 UAs a 2 UAs e meia, meu amigo. Então, o que acontece? Quando você pega isso e divide, faz essa proporção pelo tempo, é a mesma taxa de lotação quando você considera o ano. E é isso que as pessoas não entendem. Aí o que acontece? Pô, minha terra é 100% antropóloga, é uma desvantagem. Por quê? Porque você não vai conseguir manejar essa fazenda bem. Nenhuma fazenda. Você pode pegar um Mombaça e colocar 100% da fazenda. É problema. Você pode pegar um Zuri e colocar 100% aí na fazenda. É problema. Por quê? Porque no período da seca ele não tem uma taxa de lotação. É zero, praticamente. Pode, mas eu não posso colocar nenhum gado no andropógono no período da seca. Geralmente, se você for bom de manejo, eu trabalho aí com com 120 quilos de peso vivo por hectare, mais ou menos, 0,2, 0,3 UAS por hectare, de um gado mais leve, tá? Aí você tem que ver a categoria, mas tem que estar
com o CD do manejo na cabeça, porque senão também não adianta nada. Mas você tem que entender o seguinte, que ele compensa isso no período das águas. Não aguenta gado no período da seca. Meu amigo, eu já te entreguei, eu já paguei essa conta lá atrás nas águas com você. Só que se você for ruim de manejo, o que vai acontecer? Você vai ter essa situação aqui da direita da sua tela, você vai ter o capim passado. Uma desvantagem dele é justamente isso. Por quê? Porque passou, não adianta você ficar insistindo, mede roçadeira em cima. Você pode, às vezes, colocar o gato para poder comer, né, para catar uma folhinha, alguma coisa ali, mas não adianta. Por quê? Esse capim que está aqui, ele perdeu. O gado não vai conseguir comer. Às vezes você vai colocar o gado insistindo, o que vai acontecer? Você vai simplesmente estragar o gado, você vai simplesmente colocar o gado para trabalhar de roçadeira e vai fazer com que o gado perca peso. Olha esse manejo, que coisa mais linda. Isso daqui é uma fazenda no Vale da Araguaia, tá? Essa fazenda, ela tem aí coisa de 16%, tá? De andropólogo dentro dela. Tem aí o Maasai também, tem também um pouco de Mombaça para completar aí os 20 a 30% que às vezes a gente coloca de capim, de crescimento cespitoso, no mapa forrageiro da fazenda como um todo, para justamente ajudar nesse manejo de transição do período de seca para o período de águas. E roda muito bem. É uma fazenda que tem um baita resultado, já mostrei várias vezes aqui no canal do YouTube, lá nas comunidades da Nova Pecuária. Inclusive, quero te convidar, aqui está na descrição desse vídeo, para você conhecer a nossa comunidade da Nova Pecuária, que a gente já tem lá mais de 150 vídeos falando de todos os assuntos, diversos assuntos sobre pecuária, gestão, sanidade, manejo de pastagem, gestão, mão de obra, nutrição, confinamento, sem confinamento, chip, tudo que você imaginar que esteja relacionado à pecuária, a gente leva lá para você. Além das planilhas, além dos controles que nós temos lá dentro da nossa comunidade. Então, eu quero te convidar para você clicar, depois que você assistir esse vídeo, você clicar aqui no link e conhecer a comunidade da Nova Pecuária. Então, olha para vocês verem que manejo lindo isso daqui. Essa fazenda, esse capim, ele responde com 20, conforme, né, for aumentando a chuva, ele vai respondendo ainda mais, ele vai ficando mais agressivo. E aí o que vocês fazem? Você precisa colocar a boca para poder comer ele. Não é isso daqui não, não é roçadeira, você tem que colocar boca de boi. Qual que é a roçadeira do andropólogo? Boca de boi. Coloca isso na sua cabeça. Começou a chover, você já vai começar a se preparar para poder colher esse capim, para você não ter problema. Olha aqui para vocês verem que coisa linda. Então, qual que é o pulo do gato agora que eu vou dar para vocês aqui? Qual que é a dica que vocês precisam de sair daqui desse vídeo na sua cabeça? E essa dica, esse pulo do gato, essa fazenda aqui que vocês estão vendo, tá? Esse aqui é o pasto da Serrinha. É a mesma fazenda que vocês estão vendo essas novilhas aqui. Então, são a mesma fazenda, tá? Qual que é o pulo do gado? Gente, vocês não podem ter medo de colocar gado no andropólogo. Vocês têm que, como se diz, educar. E a mesma dica que eu dei para essa fazenda, né, a mesma orientação que eu dei, eu estou dando para vocês aqui agora. O que você tem que fazer? Gente, andropólogo, vocês têm que colocar boca para comer. Pensa que você dividiu o período de águas em 3 partes. Primeira parte, segunda parte e terceira parte. Tá? Então, primeiro terço, segundo terço e terceiro terço. Quando começar a chover, até mesmo para você folgar as braquiárias, você vai o quê? Pesar o andropólogo. Todo mundo fica com medo de colocar gado no andropólogo. Gente, você tem que pesar gado. Esquece esse negócio de vedar o andropólogo. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, eu preciso aliviar, tá, esses pastos de braquiária, eu preciso de colocar o gado para ganhar peso mais rápido, eu preciso de vedar a fazenda. Então você vai concentrar uma quantidade maior de animais nesses pastos, tá? E aí você, pô, mas Diego, eu errei aqui na mão, eu pesei demais a mão no manejo. Como ele é um capim que responde muito rápido com pouca chuva, você tem o quê? Você tem ainda o final das águas para poder corrigir o manejo. Então, pesa no início, no meio, e se você julgar que
tem a necessidade, você faz o quê? Simplesmente você alivia a taxa de lotação no terceiro terço no final das águas. Por quê? Porque aí você corrige o manejo. Como ainda tem chuva, você consegue ainda dar uma veda ou trabalhar com uma carga leve para poder consertar esse peso de gado que você colocou lá no início. Lógico, isso, a diferença, né, de remédio e veneno é dose. Não adianta você simplesmente colocar 4 UAs, 5 UAs, uma coisa que você vai ter um teto, que você vai estar limitado aí numa taxa de lotação. Tem que ter responsabilidade de usar isso, tá? Então você tem que entender o seguinte, qual que é a altura de entrada e saída do andropólogo? Entra com 80 e sai com 20. Tem gente que trabalha com 40, pode trabalhar com 20 tranquilamente, você não vai errar. Então, se você tiver que errar no manejo do andropólogo, você erra no primeiro e no segundo terço do período das águas. Por quê? Porque ainda, como ele vai responder com pouca chuva, na reta final você ainda tem um volume de água, você tem um volume de chuva para poder consertar, para você trazer de volta a recomposição da planta. Então não tem segredo, não tenham medo de pesar, não tenham medo de colocar gado para comer o andropólogo, ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Compartilhe esse conteúdo, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.